E aí, soldado, tudo bem com você, irmão? Eu espero que você esteja bem demais. Soldado, hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse livro aqui, que foi um dos melhores livros que eu já vi na minha vida, Em Seus Passos, O que Faria Jesus. Soldado, só avisando aqui que eu não sou um crítico nem nada, e muito menos um especialista em leitura. O que eu vou contar aqui vai ser uma breve experiência do que eu tive lendo esse livro, e basicamente eu não vou contar nenhum spoiler, tá? Fique tranquilo se você quiser ler, não vai ter nada de spoiler. Eu só quero compartilhar uma reflexão que eu tive ao ler esse livro aqui pela segunda vez. Sim, eu ganhei esse livro ano passado e reli esse ano. Então, soldado, já fica confortável aí e bora pro vídeo. Rapaz, as nuvens tá vindo forte, eu tô achando que vai chover, mas se Deus quiser vai chover depois e não agora. Soldado, vamos lá. Basicamente, esse livro aqui aborda a história, eu não vou dizer história de um pastor em específico, mas sim de uma igreja em uma cidade chamada Raymond, nos Estados Unidos, no final do século XIX, que passa por uma tremenda transformação assim após a morte de um mendigo maltrapilho. E o que acontece após essa morte? O pastor dessa igreja, o nosso reverendo Henry Maxwell, não sei se é assim que fala, mas eu acho que é assim. Basicamente, o que ele fez? Ele fez uma proposta à sua igreja de, durante um ano, todo mundo fizesse, diante de tudo que iriam fazer, seja se fosse uma coisa básica da vida, até uma decisão mais difícil, antes de toda pergunta, antes de toda decisão, antes de toda ação, todo mundo deveria se perguntar de uma forma sincera o que Jesus faria em meu lugar. E cara, as pessoas tinham que deixar de lado todo orgulho, todo sentimento humano e tinham que responder essa pergunta com toda a sinceridade possível, sem medo das consequências, independente das consequências. Eles tinham que fazer o que na cabeça deles, com toda sinceridade, Jesus faria. E cara, isso aqui me pegou muito. Por quê? Porque ao ler aqui os primeiros capítulos, né, eu pude reparar que eu não sou um cristão bom nem a pau, cara. Por quê? Porque eu vivo falando, eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus. Mas cara, aonde minhas ações levam a amar Jesus? Eu só tô falando e não tô fazendo. Tô parecendo aqueles namorados e namoradas que só falam, te amo, te amo, te amo. E nunca fazem nada, tipo assim, demonstram amor só na palavra e não faz nada com a ação, cara. Então, cara, o que eu fiz pra de fato amar a Jesus Cristo? O que eu abri mão pra sofrer com Ele? Porque, cara, muitas vezes eu falo que eu sou cristão, eu falo que eu sou crente, mas às vezes eu acho que eu tô só falando e não tô agindo. Porque, cara, quantas vezes na minha vida eu me peguei fazendo alguma coisa que eu tenho absoluta certeza que Jesus não faria? Aonde está o meu lado cristão vivendo nisso? Eu quero levar você a fazer essa reflexão junto comigo. O que a gente tem feito que Jesus faria em nosso lugar? Porque, cara, é muito fácil levar uma vida de conforto, de luxo, de prazer, se dizendo ser cristão, quando você não se dispõe a sofrer por Jesus Cristo, cara. Esse livro aqui abordou essas questões de uma forma muito radical, vamos dizer assim. Tanto que várias pessoas desse livro perderam empregos, familiares, posições sociais, dinheiro, riqueza, enfim, por simplesmente agir de acordo com o que eles acreditaram que Jesus faria. Mas, soldado, que adianta a gente ganhar riquezas, tesouros, tudo nesse mundo e perder a nossa alma? Porque, cara, como é que a gente vive no puro prazer, sendo que a gente não faz nada para agradar Jesus Cristo, para engrandecer o nome dele? Quantas vezes a gente já fez as coisas na nossa... Oh, meu Deus! Quantas vezes a gente já fez coisas... Quantas vezes a gente já fez coisas na nossa vida pensando apenas no nosso próprio pensamento, cara, ignorando aquilo que Jesus faria? Eu já me peguei fazendo coisas demais, soldado, demais que Jesus não faria. Lendo esse livro eu vi o quão podre de cristão eu sou, o quão falho eu sou, cara. Porque eu sempre falo, eu sou cristão, sou cristão, sou cristão. Mas cadê que eu tô fazendo alguma coisa que realmente vai me gerar algum sacrifício para poder estar mais com o Senhor? Cara, um exemplo de um cara que eu tiro o chapéu, que realmente sacrificou tudo para fazer o que Jesus faria na Bíblia, foi o apóstolo Paulo. Cara, o apóstolo Paulo, ele largou o sinédrio, ele largou dinheiro, largou fama, largou família, largou parente, não se casou com ninguém para servir a Jesus, cara. Ele realmente se tornou um sacrifício vivo. Ele foi uma oferta disposta a queimar. E, cara, vamos refletir um pouquinho aqui. Na época de Jesus, o próprio Jesus, ele viveu uma vida luxuosa, ou ele foi de cidade em cidade com o que ele tinha, espalhando a palavra do reino de Deus? E o que a gente está fazendo para espalhar a palavra do reino de Deus, ou simplesmente para imitar Jesus? Jesus com certeza não ficaria sentado numa cama com 1 bilhão de riqueza ao redor dele sem fazer nada
no seu messianismo inteiro. Soldado, eu também não tô falando pra você desistir de tudo que você tem, de você, dane-se tudo, não vou fazer mais nada na vida. Não, cara, o que eu tô falando é o seguinte, porque você, antes de toda decisão, se pergunte o que Jesus faria. Porque, de fato, vai ser muito difícil a gente responder isso com honestidade. Vai ser difícil a gente olhar para a consequência e ter coragem de fazer o que Jesus faria mesmo assim. Mas, soldado, vale a pena. Porque que vale esse mísero grão que é a nossa vida aqui na Terra, comparado a uma grande eternidade que vem após essa vida aqui? Soldado, para a gente responder essa pergunta do que Jesus faria em nosso lugar, é necessário, de fato, muita coragem, força e fé. Por quê? Porque... vamos supor, alguém chama a gente para uma festa que vai ter um monte de amigos nossos, uma festa assim muito legal assim, possamos dizer, né? Mas pensa comigo, Jesus iria nessa festa que o povo tá chamando a gente para ir? Mesmo que a nossa vontade seja tremenda de ir, Jesus iria? Convém a gente ir? Sempre vamos se perguntar isso, independente das consequências. A gente precisa fazer isso, a gente precisa seguir os passos de Jesus. Arrisca! Tanto é, né, que tá lá naquele versículo: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. De fato, Jesus falou pra gente seguir ele, e a gente tem que seguir ele com ações. Mas, cara, eu tenho medo do que eu responderia nessa pergunta, porque eu tenho medo de não ter a coragem necessária pra, de fato, tomar todas as decisões radicais que eu devia tomar. Mas, cara... olha o nível de cristão que eu sou, cara, com medo de tomar essas decisões. Eu sou falho, eu preciso trabalhar isso mais em mim. E esses passarinhos não calam a boca, velho. Mas a natureza deixa eles. Soldado, é de fato necessário muita coragem pra gente tomar essas decisões que o livro nos propõe, que o autor do livro nos propõe. Mas, cara, se a gente realmente toma as decisões que Jesus tomaria nessa terra, nossa vida melhora. Porque a gente fica mais conectado com Jesus e menos com a carne. Soldado, é difícil, muito, tomar as decisões que Jesus tomaria, mas é o que deve ser feito. A gente precisa ser de fato cristãos, não só com palavras, porque cadê o nosso sacrifício? O que a gente fez até hoje, que de fato gerou um sacrifício pra gente, servindo ao Senhor? Será que a gente está vivendo uma vida cristã superficial, ou a gente está realmente indo até as águas mais profundas no Evangelho do Senhor? É isso que eu quero que você reflita junto comigo. A gente está pronto para seguir os passos de Jesus exatamente do jeito que ele seguiria? Ou a gente está ainda fraco e não preparado para responder essas perguntas e viver para ele? Porque a gente é muito tentado a viver no nosso próprio estilo e não no estilo que Jesus viveria. Então, soldado, o que eu quero dizer para você é: eu e você, a gente precisa trabalhar nessa coragem, fé e força para tomar todas as decisões que Jesus tomaria. Então, soldado, vamos sempre, cada dia que passa, se lembrar dessa pergunta: em meus passos, o que faria Jesus? E aí, cara, se uma resposta vier daquilo que Jesus faria, vamos fazer a maior força para tomar essa decisão que Jesus tomaria. Porque vai implicar em consequências e dores pra gente? Com certeza. A gente vai se sentir ruim, a gente vai sentir dor, a gente vai se sentir realmente tentado a não responder essa pergunta com sinceridade. Mas vamos tentar, cara. É isso que eu peço. Vamos tentar, nem que for por alguns dias, soldado. Vamos tentar e vamos viver mais próximo do que Jesus viveria nos dias atuais. Então, soldado, recomendo esse livro aí pra você que quer ler, que quer ter uma experiência maior com o Senhor. E vai começar a chover. Agora que eu tô terminando o vídeo, só bora, cara. Deus é demais. Então, soldado, reflita um pouquinho nessa pergunta. O que Jesus faria em teu lugar, em meu lugar? E vamos viver de acordo com o que a sinceridade na nossa pergunta faria. Eu tenho que despedir logo porque tá começando a chover. Então, soldado, fica com Deus. Que a paz de Jesus esteja com você. Que o Espírito Santo te guie e te ilumine nessa grande jornada que é a vida. Um beijo no seu coração e a gente se vê no próximo vídeo, soldado. Até mais.